fulano é assim, o fulano não faz nada direito, o fulano é muito desatento, o fulano, ele fala demais. Você já falou de alguém assim? Você já viu alguém falar assim? O que difere uma pessoa da outra? A sua personalidade. A sua personalidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque é por conta da nossa personalidade que nós nos tornamos uma pessoa difícil de lidar. Uma pessoa boba. Uma pessoa que não sabe falar não. Uma pessoa que deixa sempre o outro abusar dela. Primeira coisa, o que é personalidade? Personalidade, ou perfil, é o modelo padrão que nós recebemos junto com o nosso nascimento. 55% do nosso perfil ele é definido de forma genética. O resto é interação com o meio. Existem várias teorias sobre o perfil comportamental, sobre a personalidade, sobre o estudo das personalidades. Mas basicamente as mais importantes, elas nasceram de dois psicólogos que estudaram isso, e a partir do estudo deles isso vem se desenvolvendo. São o William Moulton Marston e Carl Jung. Eles desenvolveram essa teoria e a partir delas a gente vem usando desse benefício, e tamanha a importância que isso tem na nossa vida, quanto isso facilitaria as nossas relações interpessoais. Eu penso que isso era uma coisa que deveria ser identificada e ensinada lá na infância. Porque se nós sabemos desde cedo como é que nós funcionamos, como é que nós interagimos com o mundo, a gente não precisaria ficar querendo colocar todo mundo na mesma caixa. A gente não precisaria ficar querendo ser igual ao outro. Fulano é tão extrovertido, ele é tão falante, ele faz amizade tão fácil, eu não consigo isso. Cada um é um. E no vídeo de hoje, eu quero dizer para você que entender da sua personalidade é fundamental para que você se dê bem nas suas relações. E você olhar para você vai entender uma série de coisas que hoje, talvez por falta de conhecimento, você não entende. Por exemplo, tem pessoas que são muito desligadas, tem pessoas que são muito detalhistas, tem pessoas que têm mais tendência a serem disciplinadas, outras têm uma natureza livre. E não é a criação, ou não é só a criação. Existe um modelo padrão, e é isso que a gente chama, eu vou chamar aqui para efeito de entendimento, que a personalidade é o nosso modelo padrão de comportamento. Ele normalmente é fixo, ele tem pouca flexibilidade. Se eu nasci uma pessoa introvertida, eu posso, por conta do meio, por conta de uma necessidade, eu me tornar uma pessoa mais extrovertida. Mas entenda que a personalidade, ela é um espectro.
Eu não tenho uma personalidade 0 ou 100 de extroversão. Eu posso ter 70, eu posso ter 25, o outro pode ter 58, o outro pode ter 99. Ela varia, como se fosse uma graduação numa régua. Por isso que nós somos diferentes uns dos outros, porque eu posso ter números diferentes de itens diferentes, e essa mistura faz a Nivalda, e a mistura do outro faz o outro, e desta forma, conforme a minha mistura, eu vejo o mundo. E isso é muito interessante. Imagine, se eu tenho uma extroversão alta, eu gosto da liberdade, eu gosto do espaço livre, do espaço aberto. Eu gosto de me expor a determinados riscos, que é muito diferente de uma pessoa que é introvertida, com um nível de introversão muito alto. Essa pessoa, ela é mais centrada, ela gosta do canto dela, ela gosta do espaço dela, ela não gosta muito desse contato com as outras pessoas. E se eu entendo isso, eu não preciso exigir do outro aquilo que eu sei que não é fácil para ele entregar. Nós temos vários tipos de personalidades, e eu não vou falar sobre todos os tipos por conta do tempo do vídeo, mas vou dar alguns exemplos de pessoas que gostam muito de conectar com pessoas. Elas precisam muito disso. Então, se ela sai do ponto A para ir ao ponto B, ela para 5, 6 vezes para conversar, para cumprimentar alguém, para saber notícia de fulano ou de beltrano. Outras não. É do ponto A para o ponto B, então ela nem olha para o lado. E talvez seja uma pergunta que esteja passando na sua cabeça qual é a melhor personalidade? E não existe a melhor personalidade. O que existe é a pessoa certa para uma determinada função. Uma personalidade certa para uma determinada atividade. Como assim? Imagine que você seja uma pessoa muito metódica, reservada, gosta de ficar no seu canto, e você tenha que trabalhar num lugar onde o tempo todo você tem que estar falando com as pessoas, explicando alguma coisa para as pessoas, ou vendendo. Isso demanda tanta energia que ao final do dia você se sente muito cansado. Ao passo que, se você fosse uma dessas pessoas que eu disse que sai de um lugar e até chegar no ponto B, ela já parou para 5, 6 pessoas, e você coloca essa para fazer essa atividade, ao final do dia, ela vai estar com a sua bateria recarregada, porque aquilo é a natureza dela, aquilo é que ela gosta de fazer. Então a gente precisa muito entender como é que nós funcionamos para a gente saber o que nós podemos fazer para nós nos recarregarmos, para nós nos descansarmos de forma eficiente, porque a gente não descansa da forma adequada todo mundo do mesmo jeito. Então, isso é muito importante. Tem pessoas que, por elas serem muito metódicas, elas precisam
de um planejamento, elas precisam de uma rotina. A impulsividade, a falta de rotina é uma coisa que incomoda, desestrutura ela demais. Percebe como é importante a gente entender qual é o nosso tipo de personalidade, qual é o tipo de personalidade que o nosso parceiro, que os nossos filhos têm, porque assim a gente não precisa de exigir do outro mais do que ele tem para entregar. Porque nós temos a plasticidade, nós temos essa capacidade de nos adaptarmos e nós fazemos isso. Mas se eu fico o tempo todo esticando a minha paciência, esticando a minha tolerância, uma hora eu arrebento. Então, conhecer a personalidade, saber como funciona, isso é vida, isso é libertador, porque a gente não precisa de ficar achando que a gente está inadequado, que a gente não tem habilidades, a gente não tem aquelas, mas a gente tem outras. E todos os perfis são muito importantes, são complementares. Eu não posso ter uma pessoa extrovertida como um controlador de voo, porque ali precisa de uma pessoa criteriosa, que segue regras, que não se importa de ficar sozinho, de ficar num ambiente fechado. Aquilo ali para ela é tranquilo. E eu não posso me prender numa função, e aí eu penso que é um dos motivos que as pessoas são infelizes na sua profissão, porque ela não escolhe segundo a habilidade que ela tem, porque na maioria das vezes ela não conhece, mas ela escolhe a profissão influenciada por outras questões. E aí, quando ela se vê presa numa rotina durante anos, durante meses, o dia inteiro, aquilo vai sugando a energia, e chega uma hora que ela fala: chega, eu não quero mais. Por isso, eu queria que nessa semana você pensasse quais são as coisas naturais em você, quais são as habilidades, quais são os seus padrões. Existem relatórios que a gente faz que ele mostra claramente quais são os meus porquês, como é que são as minhas habilidades naturais, como é que está essa adaptação, como é que eu estou me flexibilizando e por que eu estou me flexibilizando. Essa busca pelo autoconhecimento, ela é maravilhosa e ela nos poupa tanta energia, tanto desgaste. Pense nisso. Até.